Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar o conto do Gato de Sete Além. Quando me mudei para o edifício Verona, achei que o pior da mudança seria o cheiro de mofo impregnado nos corredores. Eu estava errada. O prédio ficava numa rua silenciosa demais, dessas em que os cachorros parecem ter desistido de latir. 3 andares antigos, sem elevador, pintura descascando em placas grossas como pele morta. Havia apenas 6 apartamentos, 2 por andar. Escolhi o 302 porque era barato demais para alguém na minha situação fazer perguntas. Eu precisava fugir. Não vou entrar em detalhes sobre o que deixei para trás em São Paulo. Algumas coisas continuam perigosas mesmo depois de enterradas. Só digo que cheguei ali com 2 malas, uma crise de ansiedade permanente e a sensação horrível de estar sendo observada desde a rodovia. No primeiro dia conheci Dona Celeste, síndica do prédio, uma mulher magra, cabelo branco amarelado de nicotina e olhos tão claros que pareciam sem pupila. Ela me entregou a chave reserva e disse: "Não deixe o gato entrar." Ri porque achei que fosse brincadeira, e ela não riu. Se ouvir miados no corredor depois da meia-noite, não abra a porta, e se ele aparecer dentro do apartamento, finja que não ouviu. Lembro de sentir aquele desconforto imediato, aquele frio que sobe pelas costas quando alguém fala sério demais sobre algo absurdo. "Que gato?" perguntei. E ela apenas respondeu: "Você vai saber." Depois virou as costas e desceu lentamente as escadas. Naquela noite choveu. O apartamento era pequeno, mas aconchegante de um jeito triste. As janelas de madeira estalavam com o vento. O encanamento gemia dentro das paredes. E havia um cheiro estranho vindo do banheiro. Era algo metálico. Sangue. Foi exatamente nisso que pensei. Tentei ignorar. Por volta de 1 da manhã, ouvi o primeiro miado, longo e rouco, muito próximo da minha porta. Fiquei imóvel no sofá. E então ouvi outro miado. Depois o som de algo arranhando a madeira. Lembrei do aviso da síndica e senti vergonha de mim mesma por estar nervosa por causa de um gato qualquer. Então ouvi uma voz, baixa e abafada, do lado de fora. Ela dizia: "Melina." Meu corpo inteiro congelou, porque eu não conhecia ninguém naquela cidade. Ninguém deveria saber meu nome. Prendi a respiração e mais arranhões. Então ouvi de novo: "Melina." A voz parecia feminina, fraca e sofrida. Cheguei perto da porta sem fazer barulho e olhei pelo olho mágico. E não havia ninguém ali. Só um gato preto sentado diante do meu apartamento. Mas não era normal. Os olhos dele eram fundos demais, humanos demais. E havia algo pior. O gato estava molhado de chuva, mas o corredor estava seco. Ele levantou lentamente a cabeça e olhou direto para o olho mágico. Depois sorriu. E eu sei o que vi. Gatos não sorriem daquele jeito. Era um sorriso torto, quase humano, quase consciente. Me afastei tão rápido que bati na parede. Quando criei coragem para olhar de novo, ele havia sumido. Na manhã seguinte, encontrei pegadas molhadas dentro do apartamento.
não perto da porta, no corredor que levava ao meu quarto, como se ele tivesse entrado. Passei o dia inteiro tentando racionalizar aquilo. Estresse, cansaço, trauma da mudança, até encontrar a fotografia. Ela estava dentro de um armário da cozinha, escondida atrás de uma gaveta quebrada. Uma foto antiga do prédio, datada de 1987. Haviam pessoas posando na frente do edifício, moradores provavelmente. E no terceiro andar, na janela do meu quarto, um gato preto observava a câmera. Atrás dele, quase invisível, havia o rosto de uma mulher. Quando mostrei a foto para a Dona Celeste, ela ficou pálida. "Onde achou isso?" ela perguntou. "No meu apartamento." Ela segurou a fotografia com mãos trêmulas. "Você precisa ir embora," ela disse. Eu ri nervosa e perguntei, "Por causa do gato?" E ela me encarou por longos segundos. Então perguntou, "Você já sonhou com o corredor vermelho?" Meu estômago despencou, porque eu tinha sonhado naquela mesma noite. Um corredor infinito coberto por carpete vermelho escuro, portas dos dois lados, todas abertas, e o gato me guiando pela frente. No sonho, eu sabia que não devia seguir ele, mas seguia mesmo assim. Dona Celeste começou a chorar baixinho, e então me disse, "Ele escolheu você." Naquela noite, tranquei portas, janelas e até empurrei a mesa contra a entrada. Às 2h13 da manhã, ouvi passos no teto. Eram lentos, mas pesados. Não havia quarto andar. Os passos atravessaram o teto do meu quarto, depois vieram os miados. 1, 2, 3, e então silêncio. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Mas a mensagem dizia, "Não olhe debaixo da cama." Meu sangue virou gelo, porque eu já estava olhando. Devagar, muito devagar. Uma sombra recuou para a escuridão embaixo da cama. Ouvi um ronronar, era baixo e profundo. E então uma voz masculina. "Ele trouxe você também?" Saí correndo do quarto, tropecei no corredor e bati a cabeça na parede. Quando olhei para trás, vi o gato parado na porta do quarto. Os olhos brilhavam no escuro, mas não eram mais olhos de gato, pareciam olhos humanos costurados dentro de um animal. E então ele falou. Não mexeu a boca, mas falou dentro da minha cabeça. "Você não devia ter voltado." Voltar? A palavra ecoou em mim como uma pancada, porque eu nunca estivera naquela cidade antes, nunca. Passei a madrugada acordada, segurando uma faca ridícula de cozinha enquanto o gato caminhava pelo apartamento. Eu ouvia as patas, toque, 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 e às vezes perto da cozinha, às vezes no banheiro e às vezes dentro das paredes. Na manhã seguinte, resolvi investigar o prédio. Conversei com uma moradora do 201 chamada Irene. Quando mencionei o gato, ela largou a xícara no chão. Disse para mim, "Ele apareceu para você?" Então contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, então disse, "Faz 30 anos que ele procura alguém." "Quem?" perguntei. Ela me olhou estranho e disse, "A filha dele." Segundo Irene, em 1987 houve um incêndio no apartamento 302. Uma mulher chamada Helena morreu carbonizada e a filha dela desapareceu. Nunca encontraram o corpo da menina. A polícia suspeitou que ela tivesse fugido durante o incêndio, mas os moradores diziam outra coisa. Diziam que algo saiu do apartamento naquela noite. Era algo preto, algo com olhos humanos. O gato era dela. Irene sussurrou.
Helena dizia que ele sabia quando alguém ia morrer. Senti uma tontura horrível, porque minha mãe se chamava Helena e morreu em 1987 no incêndio. Minha respiração falhou. Contei isso para Irene e ela empalideceu na hora. Qual era o nome completo da sua mãe? Quando respondi, ela começou a rezar. E ali mesmo, na minha frente, voltei para o apartamento em estado de choque. Minha cabeça parecia cheia de vidro quebrado. Comecei a vasculhar minhas coisas antigas, documentos, certidões, e então encontrei algo estranho. Minha certidão de nascimento havia sido emitida apenas em 1992, 5 anos depois do meu suposto nascimento. Liguei para minha tia Vera, a única parente viva que eu tinha. Ela demorou muito para atender. Quando ouviu minha voz, começou a chorar. Eu sabia que ele ia encontrar você. Quem? Eu perguntei. O gato. E meu coração disparou. Ela contou tudo, ou o que conseguiu contar entre soluços. Minha mãe fazia parte de um grupo espírita obsessivo, um culto pequeno que acreditava em portas entre os mundos. Diziam que certas entidades podiam atravessar usando animais, principalmente gatos. Helena acreditava que o gato dela era um guardião, mas algo deu errado. Numa madrugada, o prédio inteiro ouviu gritos vindo do apartamento 302. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia consumido quase tudo. E eu fui encontrada escondida dentro do forno desligado da cozinha, sem queimaduras, sem fumaça nos pulmões, abraçada ao gato preto. Minha tia me levou embora e mudou meu nome. Tentou apagar tudo, mas segundo ela, o gato sempre reaparecia em fotos, nas janelas de casas, no pé da cama, esperando. E naquela noite não consegui dormir. Às 3h33 da manhã, acordei com alguém acariciando meu cabelo. Abri os olhos lentamente. O gato estava deitado ao meu lado. O corpo dele era gelado, podre, e havia algo humano sob a pele, como se mãos tentassem sair de dentro dele. Eu queria gritar, mas ele falou primeiro, dessa vez com voz real, fina e molhada. Ela não morreu no incêndio. Senti lágrimas escorrerem sem perceber. Quem? Ele disse sua mãe. O gato desceu da cama e caminhou até o banheiro. A luz piscava lá dentro. Segui ele, porque naquele ponto parecia impossível não segui-lo. Parou diante do espelho. Então o vidro começou a escurecer, como tinta se espalhando em água. Eu vi uma mulher do outro lado, queimada. Os olhos brancos, a boca aberta demais. Era minha mãe. Ela colocou a mão no vidro e atrás dela havia dezenas de pessoas olhando para mim na escuridão, sussurrando meu nome. Então ouvi a frase que destruiu tudo dentro de mim. Você ficou com a porta aberta, Melina. E as luzes apagaram. O espelho explodiu e no escuro absoluto ouvi dezenas de patas correndo pelo apartamento. Não uma, mas dezenas. Miados começaram a ecoar das paredes, do teto, de dentro da minha cabeça. Corri para a porta, mas o corredor do prédio não estava mais lá. Era o corredor vermelho do sonho, infinito, e todas as portas estavam abertas. Dentro de cada apartamento havia alguém olhando para mim, imóvel, pálido. Estavam mortos. E no fim do corredor estava o gato, me esperando. Quando ele virou a cabeça, percebi a verdade. O rosto dele mudava, às vezes gato, às vezes homem e às vezes a minha mãe. E às vezes
era eu. Então ele disse: finalmente você voltou para casa. A última coisa que lembro foi dele atravessando minhas pernas enquanto as luzes piscavam. Depois disso, acordei no hospital. Disseram que me encontraram desacordada no meio da rua, descalça, 3 dias depois. O edifício Verona estava vazio, abandonado há anos. E segundo a polícia, ninguém morava lá desde 1994. Não havia Dona Celeste, Irene, ninguém. O prédio seria demolido naquela semana. Tentei explicar, mas ninguém acreditou. Hoje moro em outra cidade, outro apartamento, com outro nome. Às vezes acordo no meio da noite com arranhões na porta e ontem encontrei pegadas molhadas no corredor. O pior é que não estou mais tentando fugir, porque agora eu sei, ele nunca esteve me perseguindo, estava apenas me guiando de volta. Agora, uma pergunta que eu faço para você que está me assistindo. O que você achou desse conto? Imagina ser a Melina e passar por tudo isso para entender a história real de sua vida. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conto. Se você gosta e quer ver mais conteúdos como esse, já deixa seu like, compartilhe também com seus amigos. E se você chegou agora e ainda não é inscrito, já deixa sua inscrição aqui e ative o sininho. Esse foi o conto de hoje e te espero para mais histórias de nossa Biblioteca Sombria.